Chamo-me Inês Carvalho, tenho 26 anos e, até há poucos meses, acreditava que o passado podia ser deixado para trás como uma mala esquecida numa estação qualquer. Lisboa ensinou-me que isso era mentira. Voltei à Alfama numa tarde de outubro, quando o Tejo parecia pesado e metálico, e o vento trazia o cheiro salgado misturado com café velho e roupa úmida pendurada nas janelas. A casa ficava numa rua estreita, tão inclinada que parecia empurrar as pessoas para baixo, em direção ao rio. Era uma casa antiga, com paredes grossas, portas de madeira escura e uma campainha que soava como um aviso. Não voltei por saudade. Voltei porque fui chamada. A mensagem tinha sido curta, quase formal. Inês, precisamos falar. É hora de acertar contas. Miguel. Miguel Duarte. O primeiro nome que aprendi a temer e a desejar ao mesmo tempo. Quando empurrei a porta, o chão de pedra estava frio sob as solas finas dos meus sapatos. A casa estava quase igual à que eu lembrava, a escada estreita, o corrimão gasto, o cheiro a livros antigos e vinho tinto. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão silenciosa, como se as paredes soubessem o que eu tinha tentado esquecer. Miguel estava na sala, encostado à janela. Mais velho, mais contido, mas com o mesmo olhar atento que sempre me desmontava. Vestia uma camisa clara, mangas arregaçadas, como se estivesse pronto para trabalhar, ou para lutar. Chegaste, disse ele, sem sorrir. Antes que eu pudesse responder, ouvi passos atrás de mim. Rafael Mendes surgiu do corredor, trazendo consigo aquele sorriso calmo demais para ser inocente. Ele sempre foi assim, observador, paciente, perigoso, sem nunca levantar a voz. Ainda sabes chegar aqui sem te perder, comentou Rafael. Fechei a porta. O som ecoou pela casa como um ponto final. Por que me chamaram? Perguntei, tentando manter a voz firme. Miguel trocou um olhar rápido com Rafael. Foi então que percebi, não estavam sozinhos. Da cozinha veio Tiago Rocha, o último a aparecer, e o mais difícil de encarar. O mais jovem deles, mas também o mais imprevisível. Os olhos escuros pousaram em mim com uma intensidade quase física. Porque nunca terminamos, disse Tiago. Apenas fingimos. Sentei-me devagar no sofá, sentindo o peso daqueles 3 olhares. 3 homens que, em tempos diferentes, me ensinaram coisas que eu não sabia que precisava aprender. Não apenas sobre desejo, mas sobre limites, entrega, medo e poder. Isto não é uma reunião nostálgica, disse eu. Se for para reabrir feridas, não contem comigo. Miguel aproximou-se um passo. Não vieste embora limpa da última vez, Inês. Nenhuma de nós saiu. O silêncio caiu pesado. Lá fora um elétrico passou rangendo, como se Lisboa comentasse a cena. Eu sabia. Sempre soube. Aquela casa tinha sido um lugar de iniciação, não de conforto. Cada um deles deixou marcas diferentes em mim. Miguel ensinou-me disciplina. Rafael, paciência. Tiago, ele ensinou-me a perder o controlo. O que querem de mim agora? Perguntei. Rafael respondeu com calma. Queremos saber se és a mesma mulher que fugiu, ou se estás pronta para terminar o que começou aqui. O meu coração bateu mais rápido. Não de medo. De reconhecimento. Talvez eu não tivesse voltado por obrigação. Talvez tivesse voltado porque, no fundo, uma parte de mim sempre quis saber como seria não fugir. E enquanto os 3 permaneciam ali, à minha volta, compreendi que aquela noite seria apenas o começo. Miguel não se apressou. Ele sempre teve essa forma de dominar um espaço sem levantar a voz, como se a própria calma fosse uma ordem. Antes de qualquer conversa, disse ele, apontando para a mesa baixa da sala, senta direito, Inês. A frase era simples. Mas eu senti o corpo reagir como se tivesse ouvido um comando antigo. Endireitei as costas sem perceber. Tiago sorriu de lado, como quem vê uma peça encaixar no lugar certo. Rafael atravessou a sala até a estante e tirou um livro de capa dura, antigo, com páginas amareladas. Não parecia um livro qualquer. Parecia um objeto de ritual. Ainda existe, então, murmurei. Nunca deixou de existir, respondeu Rafael. Só deixou de ser usado. Miguel serviu o vinho em 3 copos e depois num quarto, empurrando na minha direção. O vinho era escuro, quase preto, e tinha um cheiro forte, maduro. Bebe, disse ele. Eu hesitei. Não estou aqui para obedecer.
Miguel inclinou a cabeça, como se avaliasse uma criança teimosa. Não. Estás aqui para escolher. Mas escolhe com honestidade. Se vais fugir outra vez, levanta-te agora. O ar ficou denso. Tiago encostou-se à parede, braços cruzados, olhar fixo em mim. Rafael observava em silêncio, como se esperasse o momento em que eu mostraria quem realmente era. Peguei no copo. Dei um gole curto. O vinho queimou a garganta e aqueceu o peito, e por um segundo senti o mesmo tipo de vertigem que me atingia sempre que eu cruzava um limite. Então? Perguntou Rafael. Por que fugiste? A pergunta veio sem acusação, mas acertou como uma lâmina. Eu respirei fundo. Porque eu comecei a gostar. E eu não queria gostar de parei procurando palavras, de ser conduzida. Tiago soltou um riso baixo. Não era só conduzida, disse ele. Era vista. Isso me irritou. Não finjas que sabes o que eu sentia. Tiago deu 2 passos, aproximando-se até eu sentir o perfume dele, algo entre couro e água do mar. Eu sei o que eu via, disse, baixo. E eu via uma mulher que estava cansada de fingir que era sempre forte. Miguel ergueu uma mão, interrompendo qualquer avanço. Tiago. Uma única palavra e Tiago parou. Mas não desviou os olhos de mim. Miguel sentou-se numa cadeira de frente para o sofá, como um juiz tranquilo. Tu lembraste bem, isto não é nostalgia. É ajuste. Aqui a regra sempre foi clara, a verdade primeiro. Ele fez uma pausa. Diz, Inês. O que aconteceu depois daquela noite? Eu fechei os dedos no copo. Aquela noite, a última vez naquela casa, eu lembrava como se fosse uma fotografia tremida. Eu tinha saído antes do amanhecer, com a sensação de que se ficasse mais um minuto, eu não conseguiria voltar a ser quem eu era lá fora. Eu fui embora para o Porto, confessei. Arranjei trabalho, mudei de vida. Tentei não pensar em vocês. Rafael sentou-se no braço do sofá, perto, mas sem invadir. E conseguiste? Eu ri sem humor. Não. Eu só aprendi a disfarçar melhor. Miguel recostou-se, cruzando as mãos. É por isso que te chamamos. Não para punir, não para te prender. Mas para ver se ainda existe algo, ou se tudo foi apenas um capricho. Não foi um capricho, eu disse de imediato, e me odiei por ter respondido tão rápido. Tiago ergueu uma sobrancelha, satisfeito. Rafael passou os dedos pela lombada do livro. Este livro era teu, Inês. Tu escrevias aqui. Lembras? Eu engoli em seco. Lembrava. Um caderno, não de regras, mas de confissões. Eu anotava o que sentia depois de cada encontro, como se escrever me impedisse de me perder. Onde encontraste isso? Não encontramos, respondeu Rafael. Tu deixaste. A frase foi dita com doçura, mas carregava uma verdade cruel. Eu tinha deixado um pedaço de mim naquela casa. Miguel inclinou-se para a frente. Vamos fazer isto de um jeito limpo. Hoje não há jogos. Só perguntas e respostas. E tu decides se quer ir embora ou ficar. E se eu ficar? Perguntei, quase num sussurro. Tiago respondeu antes de Miguel. Então vamos te ensinar de novo. Mas desta vez até o fim. O meu estômago apertou. Miguel lançou-lhe um olhar frio e Tiago calou-se, mas o dano já estava feito. A frase ecoava na minha cabeça como uma porta a abrir. Rafael abriu o livro, encontrou uma página marcada e leu uma linha em voz baixa, quase como se recitasse algo sagrado. Eu tenho medo do que eu me torno quando deixo alguém me guiar. Eu senti o sangue subir ao rosto. Não lês isso em voz alta. Não estou a ler para te humilhar, disse Rafael, fechando o livro com delicadeza. Estou a lembrar-te que tu sempre soubeste. O medo era teu, mas a vontade também. Miguel levantou-se e caminhou até uma pequena mesa ao lado da janela. Pegou numa caixa de madeira. Abriu-a. Lá dentro havia 3 objetos simples, uma fita de tecido preto, uma chave antiga e um pequeno sino de metal. Eu conhecia aquilo. O sino era o sinal. A chave era a promessa. A fita era a escolha de não ver para sentir melhor. O ar no quarto mudou. Até o som lá fora parecia distante. Não, eu disse, rápido demais. Eu não vim para isso. Miguel não fechou a caixa.
Apenas deixou aberta como uma possibilidade. Ninguém disse que seria hoje, respondeu ele. Mas o que tu sentes agora, Inês? Eu fiquei em silêncio. A pergunta era perigosa porque exigia a única coisa que eu sempre tentei evitar, admitir. Tiago deu um passo atrás, respeitando o espaço. Rafael permaneceu quieto, quase gentil. Miguel esperou. E eu, contra a minha própria defesa, senti as palavras saírem. Eu sinto que se eu for embora de novo, eu vou passar mais anos a fingir que não quero voltar. O silêncio foi absoluto. Miguel fechou a caixa devagar e veio até mim. Parou a poucos centímetros, sem tocar, mas perto o suficiente para eu sentir o calor dele. Então fica, disse ele. Pelo menos esta noite. E amanhã decides com a cabeça fria. Rafaela sentiu como se aquela decisão fosse sensata, inevitável. Tiago mordeu o lábio, satisfeito e inquieto ao mesmo tempo, como quem segura um impulso. Eu olhei para os três. 3 caminhos diferentes. 3 maneiras de me perder e me encontrar. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me levantei para fugir. A noite caiu sobre Lisboa com a lentidão de quem sabe que será longa. As luzes amareladas dos candeeiros entravam pelas janelas altas da sala, desenhando sombras nas paredes antigas. Eu ainda estava sentada no sofá, como se o corpo precisasse de tempo para aceitar a decisão que a mente já tinha tomado. Miguel foi o primeiro a quebrar o silêncio. Vais ficar, disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Mas ficar não significa entregar-te sem consciência. Rafael aproximou-se da janela e fechou as portadas de madeira, abafando os sons da rua. O mundo lá fora ficou distante, quase irrelevante. Tiago sentou-se numa cadeira de frente para mim, apoiando os cotovelos nos joelhos, atento como um predador que sabe esperar. Aqui, continuou Miguel, nada acontece sem acordo. Tu lembras-te disso? Lembro, respondi. Foi uma das poucas coisas que nunca esqueci. Ele assentiu, satisfeito. Então vamos começar pelo mais simples. Esta noite é sobre escolha, não sobre controlo. A palavra ecoou dentro de mim. Escolha. Eu sempre disse que queria escolher, mas quando a escolha realmente aparecia, o medo vinha junto. Rafael voltou para perto de nós e pousou a caixa de madeira sobre a mesa, sem abri-la. Não vamos usar nada disso hoje, disse com a voz calma. Mas precisavas de vê-la para lembrar quem tu eras aqui. E quem eu era? Perguntei. Tiago respondeu, os olhos fixos nos meus. Honesta. Engoli em seco. Miguel aproximou uma cadeira e sentou-se diante de mim, à mesma altura, anulando qualquer sensação de superioridade física. Diz-nos, falou baixo, o que tu queres agora. Não o que achas que esperamos ouvir. O meu coração batia forte. Não havia música, não havia distrações. Apenas 3 homens que me conheciam melhor do que eu gostaria de admitir. Eu quero, comecei, mas parei. Respirei fundo. Eu quero sentir sem precisar fugir depois. Tiago inclinou a cabeça, interessado. Isso é vago. Porque eu tenho medo de ser específica, respondi. Tenho medo de admitir que gosto de entregar partes de mim. Miguel não desviou o olhar. Entregar não é desaparecer, disse. É confiar que vais ser devolvida inteira. As palavras tocaram algo profundo. Eu nunca tinha pensado assim. Rafael aproximou-se mais, mas ainda manteve distância. Esta casa nunca foi uma prisão, Inês. Sempre foi um espelho. Tu vias aqui aquilo que já existia dentro de ti. O silêncio voltou. Mas desta vez não era pesado, era expectante. Tiago levantou-se lentamente e caminhou até à mesa. Pegou no sino pequeno, girando-o entre os dedos, sem tocá-lo. Lembras do significado? Perguntou. Sim, respondi. O sino era para parar. A qualquer momento. Ele pousou o sino de volta, intacto. Exatamente. Aqui, até o limite é teu. Miguel estendeu a mão, palma para cima, mas não tocou em mim. Então escolhe, disse. Não ficar para nós. Ficar contigo. Eu fechei os olhos por um instante. O cheiro da casa, o silêncio, as memórias misturadas com o presente, tudo se alinhava num único ponto. Quando abri os olhos, falei com clareza. Eu escolho ficar esta noite. Sem jogos. Sem máscaras.
Só a presença. Miguel sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, quase imperceptível. Boa escolha. Rafael soltou o ar devagar, como se estivesse aliviado. Tiago afastou-se um passo, respeitando o espaço que eu acabara de reivindicar. Então, disse ele, esta noite não é sobre aprender algo novo. É sobre lembrar. Miguel levantou-se e apontou para o corredor. O quarto de hóspedes está preparado. Vais descansar. Amanhã continuamos a conversa. A decisão me surpreendeu. Só isso? Perguntei. Rafael sorriu de leve. Às vezes, o mais difícil é não avançar rápido demais. Levantei-me. As pernas estavam um pouco trêmulas, mas não de medo, de excitação contida, de expectativa. Passei por Tiago, sentindo o olhar dele seguir cada movimento meu, mas ele não me tocou. Não tentou. Isso, estranhamente, fez tudo parecer mais intenso. Antes de entrar no quarto, virei-me. E vocês? Miguel respondeu. Nós vamos ficar aqui. Como antes. À espera do que escolheres amanhã. Fechei a porta atrás de mim. O quarto era simples, limpo, com uma cama larga e lençóis brancos. Sentei-me na beira da cama e deixei o ar sair dos pulmões. Sozinha, finalmente, percebi a verdade que eu evitara por anos. Eu não tinha voltado para ser ensinada outra vez. Eu tinha voltado para me permitir. E aquela era apenas a primeira noite. Acordei antes do amanhecer, quando Lisboa ainda respirava devagar. O quarto estava mergulhado numa penumbra azulada, e por um momento não soube onde estava. Depois vieram as memórias, uma a uma como passos num corredor antigo. Eu estava na casa de Alfama. E tinha escolhido ficar. Levantei-me em silêncio. O chão estava frio, mas agradável, como um aviso suave de que eu estava desperta. Abri a janela apenas o suficiente para deixar entrar o ar da manhã. O Tejo refletia um céu pálido, e o som distante de um elétrico cortava o silêncio. Senti algo inesperado, calma. Vesti-me devagar e saí do quarto. A casa parecia maior àquela hora, quase solene. Na cozinha encontrei Rafael sentado à mesa, uma chávena de café nas mãos. Ele levantou os olhos quando me viu, sem surpresa, como se já soubesse que eu acordaria cedo. Bom dia, Inês, disse, com a voz baixa. Bom dia. Houve um silêncio confortável. Rafael sempre foi assim, sabia quando falar e quando deixar o espaço respirar. Dormiste bem? Perguntou. Melhor do que eu esperava. Ele sorriu de leve. A casa ainda funciona, então. Preparei café para mim. O gesto era simples, quase doméstico, e isso tornava tudo mais real do que qualquer tensão da noite anterior. Miguel e Tiago? Perguntei. Miguel saiu cedo. Disse que precisava pensar. Tiago ainda dorme. Assenti. Miguel sempre precisou de ordem. Até nos sentimentos. Sentámo-nos frente a frente. Rafael observava-me com atenção tranquila. Posso perguntar algo? Disse ele. Podes. Ontem à noite, tu não ficaste por nós. Ficaste por ti. Isso é diferente de antes. Pensei por um instante. Antes eu vinha para me perder. Agora eu quero me entender. Rafael pousou a chávena. Isso muda tudo. O som de passos interrompeu-nos. Tiago surgiu no corredor, o cabelo desalinhado, camiseta simples, expressão séria demais para quem acabara de acordar. Já estás de pé, disse ele, olhando para mim. Parece que sim. Ele aproximou-se da mesa, apoiando as mãos na madeira. E não foste embora? Não. Tiago ficou em silêncio por alguns segundos, como se organizasse algo dentro de si. Então deixa-me ser honesto, disse. Eu não sei lidar bem com despedidas lentas. Ontem foi difícil não avançar. Rafael lançou-lhe um olhar atento, mas não o interrompeu. Eu sustentei o olhar de Tiago. Para mim também não foi fácil, respondi. Mas foi necessário. Tiago respirou fundo. Eu sei. Só não queria que pensasses que eu estava a pressionar. Não pensei, disse com sinceridade. Mas preciso que entendas, desta vez, se algo acontecer, tem que ser porque eu pedi. Não porque vocês esperam. Tiago assentiu, sério.
Combinado. A palavra ficou suspensa no ar como um contrato silencioso. Miguel voltou pouco depois, trazendo consigo o cheiro da rua e uma expressão fechada. Parou na porta da cozinha ao me ver ali, acordada, inteira. Bom dia, disse ele. Bom dia. Ele aproximou-se e apoiou-se no balcão. Precisamos conversar, disse, direto. Os quatro. Sentámo-nos na sala como na noite anterior, mas a atmosfera era outra. Menos expectativa, mais peso. Eu pensei muito, começou Miguel. E percebi que ontem eu fiz algo que prometi nunca fazer. O quê? Perguntou Rafael. Assumi que sabia o que era melhor para a Inês. Olhei para ele, surpresa. Eu fiz isso antes, continuou Miguel. E foi por isso que tudo se quebrou. O silêncio era absoluto. Se ela vai ficar, disse ele, olhando para mim, não será sob as regras antigas. Será sob regras novas. Criadas com ela, não para ela. Senti algo apertar no peito. Não de medo. De reconhecimento. Eu não quero ser um projeto, falei. Nem uma lembrança. Nem ser recuperada, acrescentou Rafael. Tiago cruzou os braços. Nem disputada. Miguel assentiu. Então é isto. Se continuarmos, será como iguais. Com desejo, sim. Com tensão, claro. Mas sem jogos de poder disfarçados de cuidado. O meu coração batia forte. Aquilo exigia mais coragem do que qualquer entrega cega. E se eu descobrir que não quero continuar? Perguntei. Então vais embora, respondeu Miguel. Sem drama. Sem culpa. Olhei para os três. Não eram mais figuras do meu passado. Eram homens diante de mim, vulneráveis à própria maneira. Eu fico, disse eu. Mas não como antes. Tiago sorriu, um sorriso pequeno e sincero. Ainda bem. Porque eu não saberia repetir o antes. Rafael inclinou a cabeça, respeitoso. Então estamos no mesmo ponto. Miguel levantou-se. Não. Estamos num ponto melhor. A luz da manhã entrou mais forte pelas janelas, iluminando a casa como se fosse nova. E eu percebi algo fundamental. O verdadeiro peso daquela escolha não estava no que poderia acontecer entre nós. Mas no fato de que, pela primeira vez, eu não estava a ceder o meu lugar para existir ali. O resto da manhã passou num ritmo estranho, quase doméstico. Rafael preparou o almoço, Tiago abriu as janelas da casa inteira como se quisesse expulsar o passado pelo ar, e Miguel manteve-se mais calado do que o habitual, observando tudo com atenção controlada. Eu ajudava onde podia, mas sobretudo observava. Era curioso perceber como a tensão não tinha desaparecido, apenas mudado de forma. Não era mais uma corda esticada prestes a romper, e sim algo mais subtil, como um campo magnético, invisível, mas constante. Depois do almoço, Miguel quebrou o silêncio. Há algo que precisamos fazer, se vamos mesmo seguir em frente. O quê? Perguntei. Ele foi até à sala e voltou com o caderno antigo, o meu. Colocou sobre a mesa, entre nós quatro. Fechar o que ficou aberto, disse. Não com memórias, mas com palavras novas. Rafael sentou-se ao meu lado, sem tocar. Tiago ficou em pé, encostado à parede. Miguel permaneceu de frente para mim. Este caderno, continuou Miguel, não é mais só teu. Não se o passado também é nosso. Mas o futuro, esse precisa ser escrito de outra forma. Abri o caderno devagar. Reconheci a minha letra, as frases inseguras, as tentativas de entender o que eu sentia sem admitir em voz alta. Parei numa página marcada. Eu sinto que se pedir mais, vou perder tudo, li em voz baixa. Tiago soltou o ar tenso. Nunca soubeste pedir, disse ele. Sempre esperaste que adivinhássemos. Porque eu achava que pedir era fraqueza, respondi. Rafael inclinou-se levemente. Não é. É risco. E risco é escolha. Miguel estendeu-me uma caneta. Então escreve agora. Não para nós. Para ti. O pedido me assustou mais do que qualquer aproximação física. Escrever era assumir. Peguei na caneta. As mãos tremiam um pouco. Escrevi devagar. Eu não quero ser conduzida sem saber para onde.
Quer caminhar junto. Quer poder dizer não sem medo de perder. E quer poder dizer sim sem culpa. Fechei o caderno. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi respeitoso. Obrigado, disse Miguel com sinceridade. Pelo quê? Perguntei. Por não fugir quando finalmente disseste o que queres. Tiago aproximou-se mais, ainda mantendo distância. Posso dizer o que eu quero também. Assenti. Eu quero parar de provocar só para ver até onde vais, disse ele. Quero aprender a ouvir antes de tocar. As palavras eram simples, mas carregadas de esforço. Rafael falou em seguida. Eu quero continuar a ser o espaço onde tu respiras. Não o lugar onde te escondes. Olhei para Miguel. Ele demorou mais. Eu quero deixar de decidir por todos, disse por fim. Mesmo quando acho que estou certo. Algo se alinhou dentro de mim naquele momento. Não era promessa. Era compromisso imperfeito, humano. Então temos um acordo, falei. Invisível, completou Rafael. Mas real, acrescentou Tiago. Miguel assentiu. A tarde avançou. Sentámo-nos na sala, mais próximos agora, mas ainda contidos. O toque não era necessário para que a energia existisse. Às vezes, a ausência é o que mais pesa. Em certo momento, Tiago sentou-se no chão, encostado ao sofá onde eu estava. O ombro dele tocou de leve no meu joelho. Não me afastei. Não avancei. Apenas deixei. Miguel observou atento, mas não interveio. Rafael fechou os olhos por um instante, como quem confia. Eu percebi então que aquela era a verdadeira prova. Não o desejo, mas a capacidade de sustentá-lo sem consumi-lo. Esta noite, disse Miguel, quebrando o silêncio, cada um dorme no seu lugar. Não como punição. Como escolha consciente. Tiago levantou o olhar. E amanhã? Miguel olhou para mim. Amanhã, a Inês decide o próximo passo. Senti o peso da responsabilidade. Mas, pela primeira vez, ele não me esmagava. Amanhã, respondi, eu vou saber melhor quem eu sou aqui. A luz do fim de tarde entrou dourada pela janela, tocando os rostos deles um a um. E eu soube. O acordo invisível não nos protegia do erro. Mas nos dava algo muito mais raro. Tempo. A noite voltou a cair sobre a casa com uma densidade diferente. Não havia mais o peso da incerteza, mas algo talvez mais difícil de sustentar, expectativa consciente. Eu estava sentada sozinha na sala, com as pernas dobradas sob o corpo, observando a chama pequena de uma vela sobre a mesa. O silêncio já não parecia um teste, era um convite. Ouvi passos no corredor. Não me virei de imediato. Sabia quem era. Posso entrar? A voz de Miguel veio calma, sem autoridade. Podes. Ele aproximou-se devagar e parou a alguns passos de distância. Não se sentou. Não tomou espaço. Os outros estão nos quartos, disse. Esta noite é tua. Tu decidiste isso quando ficaste. Assenti. Eu sei. Houve uma pausa. Eu não vim para conduzir, continuou. Vim para ouvir. Respirei fundo. Aquilo exigia mais coragem do que qualquer provocação direta. Eu quero dar um passo, disse. Mas só um. E quero sentir que posso parar sem que isso mude tudo. Miguel aproximou-se um pouco mais, ainda mantendo distância suficiente para não me tocar. Então este passo será teu, respondeu. E só teu. A porta da sala rangeu levemente. Rafael apareceu, encostando-se à ombreira, atento, mas contido. Pouco depois, Tiago surgiu do outro lado, os braços cruzados, o olhar intenso, mas disciplinado. Nenhum deles falou. Esperaram. Levantei-me devagar. O movimento fez meu coração acelerar. Não porque eu estivesse cercada, mas porque, pela primeira vez, eu estava no centro por escolha. Eu quero que fiquem, disse. Mas não perto demais. Eles obedeceram sem hesitação. Não como submissão, como respeito. Aproximei-me de Miguel primeiro. Parei a poucos centímetros dele. O cheiro familiar trouxe memórias antigas, mas agora sem vertigem. Olha para mim, pedi. Ele olhou. Aberto. Presente.
Levantei a mão e toquei o antebraço dele. Apenas isso. Um toque simples, quase neutro. Mas a reação foi imediata, senti o corpo dele responder, não avançando, apenas reconhecendo. Continua, disse ele, baixo. Virei-me para Rafael em seguida. Ele não se mexeu. Fiquei diante dele e toquei-lhe a mão. Os dedos dele se fecharam levemente em resposta, sem me prender. Estás bem? Perguntou. Estou. Por fim, caminhei até Tiago. Ele estava tenso, contido como nunca o tinha visto. Parei à frente dele. Não provoques, avisei. Ele sorriu de leve. Não hoje. Toquei-lhe o peito com a ponta dos dedos. Senti o coração acelerado sob a camiseta. Afastei-me. O ar parecia vibrar. Mas ninguém avançou. Ninguém tomou. Isto falei, é o passo. Miguel assentiu. E agora? Pensei por um instante. Agora eu preciso ficar sozinha um pouco. Para entender o que senti. Rafael inclinou a cabeça. Boa decisão. Tiago respirou fundo, claramente lutando contra o impulso, mas respeitando. Amanhã, disse ele, se quiseres continuar, eu vou estar aqui. Do mesmo jeito. Miguel deu um passo atrás. Nada se perdeu esta noite, afirmou. Pelo contrário. Eles saíram um a um, deixando a sala novamente silenciosa. Sentei-me no sofá sentindo o corpo inteiro acordado, como se tivesse atravessado algo invisível. Não havia culpa. Não havia arrependimento. Apenas consciência. Eu tinha dado o primeiro passo sem me dissolver nele. E isso mudou tudo. Amanhã chegou sem pressa, como se a casa tivesse aprendido a respeitar o tempo. Acordei com a sensação rara de estar inteira, não resolvida, não concluída, mas presente. O sol entrava pelas frestas da janela, desenhando linhas claras no chão. Respirei fundo. Não havia urgência. Havia decisão. Vesti-me e saí do quarto. A casa estava acordada. Ouvi vozes baixas na cozinha, o som de chávenas, passos controlados. Quando entrei, os três estavam lá, Miguel junto ao balcão, Rafael à mesa, Tiago encostado à janela. Pararam ao me ver. Não por tensão, por atenção. Bom dia, disse eu. Bom dia, responderam quase em uníssono. Sentei-me. Miguel serviu café e confirmou com o olhar antes de empurrar a chávena para mim. Assenti. Um gesto simples, mas novo. Ele esperava. Dormiste bem? Perguntou Rafael. Dormi, respondi. E pensei. Tiago endireitou-se, atento, mas não interrompeu. Eu também pensei, continuou Miguel. Seja qual for a tua decisão, será respeitada. A palavra decisão não me assustou. Isso foi a primeira pista. Bebi um gole de café e falei com calma. Eu não quero voltar ao que fomos. Nem repetir a intensidade sem direção. Aquilo foi importante, mas pertence ao passado. Tiago franziu a testa, contido. E o presente? Perguntou. O presente, respondi, é isto. Um espaço onde eu posso escolher ficar ou ir. Onde o desejo não me apaga. Rafael sorriu de leve. Então ficas. Pensei. Não como antes, buscando permissão interna. Pensei como alguém que mede o próprio passo. Eu fico, disse. Mas não aqui. Não nesta casa. O silêncio caiu, denso, mas não ferido. Esta casa, continuei, foi necessária para me encontrar. Mas se eu ficar nela, vou continuar a me definir pelo que fui. Eu quero levar o que aprendemos para fora. Miguel assentiu devagar. Faz sentido. Tiago respirou fundo. Então isto é uma despedida? Não, respondi. É uma transição. Levantei-me e caminhei até a sala. Os três me seguiram. A luz da manhã preenchia o espaço onde tantas coisas tinham ficado suspensas. Eu quero continuar a conhecer-vos, falei. Mas como sou agora? Sem rituais antigos. Sem símbolos. Sem caixas de madeira. Rafael olhou para a estante onde a caixa ainda estava fechada. Podemos deixá-la aqui, disse. Como memória.
Não como promessa. Exato. Miguel aproximou-se de mim. Parou a uma distância respeitosa. Eu aprendi algo contigo, disse ele. Liderar não é ir à frente. Às vezes é caminhar ao lado. Senti um nó suave na garganta. Eu também aprendi, respondi. Que ceder não é confiar. Tiago deu um passo à frente. E eu aprendi a esperar, disse, com um sorriso breve. Mesmo quando tudo em mim quer avançar. Aproximei-me dele e toquei-lhe o braço. Apenas isso. Obrigada. Peguei a minha bolsa, que estava encostada à parede desde o primeiro dia. Não parecia mais pesada. Parecia adequada. Antes de sair, virei-me uma última vez. Esta casa não foi o fim, disse. Foi o começo certo. Miguel abriu a porta. O som da rua entrou Lisboa viva, real, em movimento. Desci a rua de Alfama com passos firmes. O Tejo brilhava ao fundo, indiferente e constante. Não senti perda. Senti continuidade. Eu não saí levando promessas. Saí levando algo melhor. A certeza de que eu posso escolher, ficar e partir, sem me abandonar. E isso fica.